Seja bem-vindo a mais um Zoe Talk. Hoje a gente vai falar sobre pastoreio de crianças. Um tema super importante que envolve uma capacitação, uma reflexão e um chamado à ação para que a igreja, a liderança e o próprio corpo de Cristo ele possa se ver mais responsável pelo seu chamado de pastorear, discipular, evangelizar as nossas crianças. Então eu queria mais uma vez me apresentar. Eu sou Matheus Macedo. E eu sou Tatiana Macedo. E a gente está aqui para mais um Zoe Talk, um podcast no qual a gente fala sobre família, criação de filhos, educação, tudo sob a perspectiva cristã. Convido você desde já a curtir esse conteúdo, se inscrever em nosso canal, compartilhar, para que pessoas possam também ser abençoadas por isso que você também tem ouvido, tem aprendido. Então que você possa compartilhar isso aí para abençoar outras pessoas. A gente está aqui hoje mais uma vez com o pastor Thomas Magno, que vai nos ajudar a falar sobre esse tema. Ele, como já apresentei em outros podcasts, ele é... Vamos começar de novo. Ele, como eu já apresentei em outros podcasts, é pastor da primeira igreja congregacional de Santa Cruz do Capibaribe, né? A igreja congregacional Vale da Bênção. E é casado, é pai. Eu vou deixar ele falar mais uma vez aqui para de repente alguém que está chegando pela primeira vez no podcast com ele falar um pouquinho sobre a sua família, sobre sua vocação. Gente, muito bom estar com vocês novamente e tratar de um tema tão importante e urgente nas nossas igrejas, né? Como você falou, eu sou pai de Miguel, né, esposo de Dona Kelly. E trabalho em Santa Cruz já há 4 anos como pastor, também na área de educação. A minha formação em teologia, jornalismo, filosofia e mestrado e agora doutorado na área de teologia. Então a gente está ali fazendo a obra do Senhor também. Amém, amém. É uma alegria tê-lo aqui. Vamos ter um tempo de oração antes de a gente começar. Pedir para a Tati dirigir esse momento aqui. Oremos. Pai querido, muito obrigada, Senhor, por esse podcast, esse momento da gente estar aqui reunido para conversar um pouco, ó Pai, trocar algumas ideias sobre coisas que tem a ver com o Teu reino, tem a ver com o Teu coração, com a Tua missão nesse mundo. Pedimos que o Senhor nos abençoe, nos capacite e abençoe aqueles que estão nos ouvindo também. Que tudo que venha a ser dito, que venha a ser compartilhado aqui nesse momento, seja para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Pedimos a Tua capacitação. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Antes da gente fazer a primeira pergunta, deixa eu só introduzir aqui. Como eu falei até em outro podcast, eu conheci o pastor Thomas e nessas caminhadas e interações, eu fui muito impactado pela maneira como ele tinha esse olhar, né? Não só como pessoa, vamos dizer assim, mas como alguém que está à frente de uma igreja, que está dentro do mundo, né, da fé, ocupando liderança e, portanto, influenciando a maneira como a igreja ela vive e exercita, né, a sua vocação, como ele tinha esse olhar especial para as crianças. Eu sei que infelizmente a gente vive num contexto em que muitas vezes as crianças são vistas, ou se não são vistas, são tratadas como um mal necessário na igreja. Tem que ter departamento infantil para poder dar conta enquanto os pais eles estão ali recebendo de Deus, né? Tendo aquela experiência. E aí bota lá os tios, as tias, tem aquela experiência lá, depois acaba, aí você vai lá pegar no final do culto, né? E aqui não é uma crítica ao departamento infantil de modo algum, é só uma crítica à visão de como muitas vezes as pessoas esperam em relação a isso, ou veem o papel da igreja com relação às crianças. Então eu queria ouvir, né? A gente vai ter uma primeira pergunta, mas antes de tudo dar esse testemunho de que ele trouxe essa influência grande, né? Para como a gente pode reassumir esse papel como igreja. Eu lembro de histórias que foram contadas, ele vai falar um pouco disso, mas de como ele, por exemplo, tem uma prática na igreja de fazer gabinete com criança. É uma coisa, o que é gabinete, para quem não conhece, aconselhamento, enfim, uma conversa com as crianças, que às vezes a gente nunca parou para pensar, mas pessoas nunca dizem, eu recebo adultos, eu recebo jovens na minha sala para conversar, para aconselhar, mas não crianças. Quando eu vi, eu disse, por que não?
Crianças estão ali no corpo de Cristo, estão ali para serem evangelizadas, discipuladas, e talvez isso nunca aconteceu porque as crianças não foram incentivadas a verem o pastor com aquela figura, com aquele papel. Então foram várias dessas coisas que me chamaram muita atenção, e eu queria muito que a gente pudesse conversar sobre esse tema e pensar em tantas coisas importantes em relação a essa temática. É exatamente isso que eu já estava empolgada aqui para perguntar. Porque esse é um tema que eu gosto muito também de trabalhar, de ouvir. Eu sempre fui muito envolvida com as crianças em todas as áreas da minha vida. Sempre gostei de trabalhar muito com criança, mas na igreja também. Então, desde que eu tenho 9 anos que eu faço parte do Ministério Infantil, Departamento Infantil, cada igreja chama de um nome, né? Mas eu assistia o culto, a aula e tal no domingo, e no culto da quarta-feira eu dava uma aula para as crianças mais novas do que eu. E sempre gostei muito, sempre tive muito envolvida por algum tempo, né? Também liderei o ministério, e isso era uma coisa que me incomodava bastante, né? Tanto em algumas igrejas, outras não, como na própria visão de muitos pais, né, da própria igreja local, de sempre trabalhar essa questão dessa importância desse local, desse trabalho com as crianças, sendo dentro da sala de aula ali, né, do departamento infantil ou fora dela, mas essa percepção que a igreja tem sobre esse pastoreio da vida das crianças, né? Que elas não são ali apenas duas coisas que sempre me chamaram muita atenção. Elas não nascem salvas, então o que a gente está fazendo ali é uma missão, né? E 2, elas também não são menos importantes e espera elas crescerem e virarem adulto para ouvir da palavra de Deus. Nenhuma coisa nem outra, né? Elas precisam desse investimento, precisam disso. Então, por isso que esse é um tema que também me interessa muito, né? E aí eu queria ouvir um pouquinho, pastor, assim, na sua visão também, né? Na sua opinião, por que é importante a gente valorizar como igreja, né? Mais do que a gente tem valorizado ultimamente, esse trabalho com as crianças? Eu acho que quando a gente tem uma compreensão pactual a respeito da relação de Deus com o seu povo, muita coisa vai esclarecer para nós de como a igreja deve lidar com as crianças, né? A primeira coisa é que quando nós falamos no termo de Israel, do Antigo Testamento, as crianças estavam incluídas no pacto de Deus com o seu povo, né? Isso não quer dizer que está no pacto a torna automaticamente salva. Nasceu de pais crentes, ela já é salva. Não é isso. Mas é o princípio que Paulo segue quando ele diz que a mulher crente, que é casada com o marido não crente, e quando tem filhos, os filhos são santificados. A relação é que a bênção de Deus estará sobre os filhos, né? Uhum. Então, as crianças estavam nesse contexto de pacto. Então, eu acho que imediatamente uma visão errada que nós precisamos corrigir é que as crianças não são descrentes que estão vindo para a igreja. As crianças dos crentes, né? Os filhos dos crentes não são descrentes que estão vindo para a igreja. Elas também são parte da igreja, embora não sejam salvas, muitas delas. Como tem muito crente que está na igreja que não é salvo, né? Que no decorrer de sua caminhada vai encontrar-se com Cristo crucificado, às vezes depois de anos, sendo membro de uma igreja local, né? Isso acontece. Então as crianças precisam ser observadas como seres humanos que estão nesse contexto de pacto. Uma outra questão é que, como o Tati falou, nós recebemos crianças de vários contextos. A natureza da realidade delas é muito diversa. Então você vai ter aquelas crianças que vêm de uma família saudável, de casamentos saudáveis, de uma vida financeira saudável. E no contexto de igreja, você vai ter aquela criança que vem de uma comunidade carente, que vem de uma família desestruturada, que vem de uma mãe que teve vários filhos, um de cada pai, e que hoje não tem pai nenhum, morando com aquela mãe. A mãe mora com a avó, com a avô, com a tia, alguma coisa dessa natureza. Então, há um aspecto no trabalho com as crianças, há um aspecto de pastoreio e há um aspecto missional.
de conduzir essas crianças a Cristo, né? O papel da igreja é obedecer o que Cristo disse: não impeçam os pequeninos de vir a mim. Então o nosso trabalho como igreja é não atrapalhar. Esse é o nosso maior trabalho, é não atrapalhar que as crianças cheguem perto do Salvador. Na verdade é facilitar que elas cheguem perto do Salvador. Então nós vamos ter crianças com ansiedade, nós vamos ter crianças num estado de tristeza profunda por causa da realidade delas, né? Eu pastoreei uma comunidade aqui no Grande Recife, né, de que nós tínhamos acesso a crianças que tinham sofrido abuso sexual, vinham para a igreja, os pais não eram crentes. Imagina a complexidade para tratar uma coisa dessa. De crianças enfermas, doentes, perdendo a visão, né, perdendo a saúde, numa comunidade muito, muito carente financeiramente, materialmente. Então, às vezes, o trabalho do pastor, ele se concentra em áreas fundamentais. Isso não é uma crítica que eu estou fazendo, né? É apenas uma relação para explicar. Ele se concentra no aconselhamento de adultos, na pregação e nas visitações, vamos dizer assim, aos enfermos. Mas ele não contabiliza as crianças, os adolescentes, os jovens daquela igreja que precisam também de assistência. Eu sei que as realidades de pastorado para muitas igrejas são muito complexas, mas as crianças precisam desse acesso a uma relação pastoral. Mesmo que o pastor não faça essa relação direta, mas é preciso um olhar para a importância do pastoreamento de crianças. Mesmo que sejam irmãs que estejam ali conduzindo essas crianças, aconselhando, né? Qual é a realidade da maioria dos nossos departamentos infantis? São irmãs que pegam uma revistinha, lê no sábado de noite, de 9 horas da noite, para ensinar no domingo de manhã, porque afinal são crianças, não precisam ler muito nem estudar muito para ensinar a palavra de Deus, né? E sendo que aquelas crianças, elas vêm com demandas enormes. Lá na igreja, acho que antes da pandemia, as nossas crianças mandaram uma lista para mim de 70 perguntas teológicas. Uma dessas eram muito engraçadas as perguntas. Uma das perguntas era: pastor, o Espírito Santo é uma fumaça? Então, coisas assim, né? Existe o dinossauro. Onde os dinossauros estão posicionados na história da humanidade? Caramba. Não são perguntas fáceis, não. Não são muito fáceis, né? Mas isso veio de crianças de 10 anos abaixo. Então, elas têm curiosidades que, se isso também não for respondido na igreja, vai ser respondido lá fora com outra cosmovisão, né? Fora necessidades emocionais e sofrimentos que elas enfrentam, né? Então, quais seriam as maneiras práticas de... Eu vou falar aqui tanto em termos pastorais, os pastores que possam nos ouvir, mas também a nível de membresia, uma vez que os membros, eles também têm um papel pastoral, ainda que não oficial, ainda que não no aspecto do ofício, mas como pastores uns dos outros e como pessoas que podem auxiliar os pastores a implementar isso na sua vida de igreja. Quais seriam essas formas práticas de a igreja pastorear suas crianças? Eu acho que a primeira delas é a gente romper um paradigma de que somente as mulheres podem ensinar as crianças na igreja. Os homens deveriam estar envolvidos nisso, né? Eu tive um aluno no seminário que ele já era pastor e ele dizia uma coisa interessante. Ele dizia assim: lá na igreja, qualquer candidato ao ministério pastoral precisa dar aula às crianças 2 anos. Ótimo. Aí eu perguntei por quê? Se as crianças entendem ele, a igreja vai entender. Se as crianças não entendem ele, a igreja não vai entender, né? Eu disse: rapaz, era pra gente transformar isso em regra, bicho. Verdade. Eu acho que os homens precisam estar lá, né? Por quê? Minha gente, porque muitas crianças vão ter apenas um referencial de pai na igreja, nos homens da igreja, no pastor, naqueles que estão ensinando, né? Eu acho que uma outra forma de a gente pastorear as nossas crianças é desfazer também o entendimento de que elas não conseguem aprender doutrina bíblica. A gente precisa desfazer esse mito. Então as nossas crianças estão lá aprendendo matemática, aprendendo ciências, aprendendo gramática, aprendendo língua portuguesa, aprendendo muita coisa na escola, mas a gente acha que elas não vão aprender a doutrina, porque a doutrina é muito difícil, né? O que é preciso entender? A própria pedagogia de Deus. Deus fala conosco na nossa linguagem. Então, quando a Bíblia diz que Deus tem braço,
tem destra, né? Que Deus tem olhos, que a terra é o estrado dos seus pés. Deus tem pés, Deus é espírito. Deus tem braço. Então, essas são linguagens de acomodação, né? É antropomorfismo, nós chamamos isso na teologia. Então, a gente precisa aprender com essa pedagogia de Deus, de adaptar a mensagem bíblica, o ensino bíblico, à linguagem das crianças, né? E nós vamos ver, a curto prazo, viu, o impacto desses ensinos doutrinários às crianças. Então, o que nós temos hoje, entretenimento, desenhos, brincadeiras, brinquedos, né? É claro que se tudo isso for usado com a finalidade, de forma intencional, pode ser muito positivo no trabalho com as crianças. A minha crítica não é a termos algum tipo de atividade lúdica, mas ela tem que ter uma intenção. Não é chegar lá e virar o balde de brinquedo, né? Então, muita criança vai para a igreja, quando chega a hora do sermão, agora a gente vai para a salinha, agora a gente vai brincar, e vai todo mundo lá para trás brincar. A intenção não deve ser essa, né? De tirar o atrapalho do culto. Isso. Não deve ser essa, né? E essa concepção dos pais também deve ser corrigida. E a concepção da igreja, de modo geral, também deve ser corrigida. Porque, por exemplo, nós temos um culto, né? O culto é um culto para a família cristã. E as crianças precisam ser educadas no culto, ainda que tenha um trabalho específico de comunicação para elas da palavra na hora do sermão. Mas a igreja precisa também entender que aquelas crianças são membros do corpo de Cristo. Então, às vezes, uma criança chora, um irmão olha de lado com a cara feia para a mãe, aquele olhar assim, nossa, como é que essa mulher não educa o filho dela? O filho dela está chorando no culto, não pode chorar. E a mãe vai fazer o quê, minha gente? Vai tapar a boca do bebê. Então, há vários fatores que nós precisamos refletir. Por exemplo, como nós, como igreja, estamos lidando com crianças que têm autismo? Nós estamos pastoreando essas famílias e essas crianças. Né? Isso são demandas que nós temos, que nós precisamos refletir, que nós ainda estamos como igreja muito atrasados na reflexão desse processo de pastoreamento, né? E eu acho que em alguma medida a gente deve pedir até perdão a Deus pelas nossas falhas quanto a isso, né? Quanto a esse tema aí, de a gente tratar algumas necessidades específicas, eu acho que tem até outros pontos que a gente precisa chegar lá. Mas antes de a gente chegar nesses pontos que são tão importantes, deixa eu só fazer uma pergunta. Como é que a gente pode dar uma palavra também, uma orientação, uma ajuda para pastores que precisam readequar ou enquanto estão na preparação do seminário, precisam se preparar para isso, né? Quais são as práticas pastorais? A gente já citou uma, como por exemplo, ter essa influência de incentivar, mobilizar homens no ministério infantil, por exemplo. Mas na prática pastoral, quais são resoluções que um pastor pode ter para que isso seja mais desenvolvido no seio da igreja? Eu acho que... Eu vou falar a partir da minha experiência. A relação direta com as crianças da igreja, através de aulas bíblicas, né? Isso é um desafio muito grande para o pastor, né? Muitas vezes porque nós idealizamos assim, vou dar aula para crianças, eu preciso ter recurso audiovisual e eu não sei mexer com isso, aí o pastor entra em pânico, né? Eu não sei mexer com isso. Então, às vezes, ele coloca na cabeça que ele tem que fazer uma voz bem fininha para falar com as crianças na hora que está ensinando e tal, para as crianças entenderem. E não é essa a questão, né? Nessa igreja que eu pastorei aqui no Grande Recife, como eu disse, é uma igreja com recursos muito limitados. E a primeira experiência que eu tive com isso foi meio no susto, assim, tipo a irmã que dava aula no departamento infantil adoeceu, ela não pôde ir e não tinha ninguém. Aí o dirigente da escola dominical olhou para mim e fez: pastor, é contigo, a bola tá contigo, né? E aí naquele dia, assim, no supetão, né, eu comecei a ensinar os 10 mandamentos às crianças. Sem tela, sem nada, sem desenho, sem nenhum recurso. Elas sentavam no chão e eu sentava num banquinho e comecei a falar mandamento por mandamento a cada domingo, né? A ideia é que eles memorizassem e eu fazia várias aplicações práticas e curtas para que eles aprendessem. Isso teve um resultado assim surpreendente, porque eles chegavam em casa
falando o mandamento e aplicando o mandamento a tudo, né? Uhum. Chegava mandando já era também. A mãe assistindo lá a TV. Aplicando não só na vida dele, mas dos outros A mãe assistindo lá a TV, na hora de ir pra igreja, atrasando, assistindo Faustão. O filho dizendo, mãe, isso é um ídolo, você não pode ficar preso a essas coisas. Tem que ir pra igreja, tem que honrar o dia do Senhor. Então, teve um caso de uma menininha que chegou assim, pastor, eu preciso falar com você, é urgente, depois de um culto de domingo. Acho que ela tinha 6 anos. Aí eu disse, vamos sentar. Ela sentou. Ela disse, você nos ensinou que o nome do Senhor precisa ser honrado. Isso é o 3º mandamento. Aí eu disse, muito bem. Mas o meu pai não ora antes de almoçar, pastor. E eu sentei com ele na mesa hoje e ele começou a comer. Eu disse, pai, você tem que honrar o nome do Senhor. E então ele disse, ora aí, enquanto você ora eu como. Então o senhor precisa falar com ele, ele está ali. Eu disse que o senhor vai falar com ele. Eu disse, bom. Eita. Eu vou repreender o teu pai porque eu vou dizer que tu me dissesse. Então, elas aprendem a aplicar, né? Uhum. E a gente precisa acreditar nisso, de que elas vão assimilar o ensino. Isso vai ter vários reverbes na vida delas. Sem né? dúvida. E vai ser uma bênção. Acho que esse é o primeiro fator, o pastor ter o contato direto do ensino. É só para não perder esse gancho aqui, sobre esses aprendizados, essas influências do que elas aprendem na vida, eu lembrei de uma história que você comentou comigo sobre uma criança que, salvo engano, ou foi ela ou foi a mãe que perdeu a visão. Uhum. Foi a criança? Foi a criança. Ela perdeu. E eu vi como a doutrina, como a revelação de Deus, né, a compreensão da soberania de Deus, foram determinantes na maneira como ela lidou com aquela situação, né? Exato. Então seria possível compartilhar essa história? Sim. Ela estava perdendo já boa parte da visão de um dos olhos, o outro olho estava bem, por conta de alguma bactéria que não foi cuidada a tempo. Então, os médicos conseguiram cuidar para que o outro olho não fosse prejudicado, mas um dos olhos já estava bem comprometido. E era uma menininha de 6 anos de idade, né? Aquilo foi um choque enorme para os pais. E para a menina também, inicialmente, dizendo que ia ficar cega. Muito pesado, assim, né? Você ouvir uma criança dizer isso. E essa menina estava nesse processo de catequese que eu estava fazendo com as crianças. E um dia a gente falou sobre a morte, sobre o céu, sobre a ressurreição, sobre como vai ser lá, né? E ela estava muito atenta, já sofrendo com esse problema. E um dia ela chegou em casa e a sua mãe estava chorando no sofá, acho que junto com a sua avó, se não me falha a memória, comentando sobre o problema da menina. E a menina estava no outro vão da casa. E aí a menina vem, vai para frente da sua mãe, segura na cabeça da sua mãe assim, olha no seu olho e diz, mamãe, haverá ressurreição. E na ressurreição os nossos corpos serão transformados. Eu terei a minha visão completa. Foi assim que eu aprendi na igreja. E isso devia estar no seu coração também. Eu soube isso por uma tia dela, né? Cara, isso para mim foi brutal. Uhum. Né? Um impacto para mim, assim, você não calcula como a doutrina está penetrando no coração de uma criança quando você ensina aquilo. E como ela vai aplicar aquilo ali. Né? Ela estava aplicando a ela mesma. Uhum. Né? E aquilo foi um forte testemunho para mim de como nós devemos perder essa noção de que doutrina é algo teórico e não consolador. A doutrina edifica, exorta e consola. É assim que a palavra de Deus nos diz a respeito da profecia. Né? Então, daí a importância de você ensinar aplicando. Ensinar aplicando. Né? E elas vão desenvolver uma cosmovisão. Sim. A partir desse pastoreamento. Então, voltando àquela questão que a gente falou de como os pastores podem direcionar isso, eu acho que um outro recurso seria os sermões no culto. E como é que prega para a criança? O mesmo sermão em 3 minutos para aquelas crianças que estão ali. Então, em 3 minutos, você fala e você aplica, né, e você se certifica de que elas estão entendendo. Às vezes nós pensamos em termos litúrgicos de uma forma que não é bíblica. Às vezes a gente enrijece demais, a gente acha que pregar um pequeno sermão para uma criança num culto não é bíblico, mas é pregação.
você está direcionando isso para um público específico, que são as crianças, que têm uma capacidade de entendimento específica também. E aí depois elas podem ir para um departamento, ou elas podem ficar e você vai pregar o sermão normal para os adultos. Acho que isso é uma outra forma. E eu acho que uma terceira forma de pastorear as crianças é pastoreando os pais a respeito do pastoreio das crianças em casa. Uhum. Como isso deve ser feito em casa. Cultos domésticos, vários tipos de experiência, seja na parte de brincadeira, seja em passeios. Isso com base em Deuteronômio 6. Ensine quando você levantar, quando você sentar, quando você comer, quando você andar. Né? Qualquer oportunidade é oportunidade de pastorear o coração da criança. Você tem dois caminhos. Ou você ensina ela a temer a Deus, ou você ensina ela a ter um pensamento secular. O que muitas vezes acontece é que ela só aprende a temer a Deus no domingo. E durante a semana ela é ensinada a ter um pensamento secular. E aí, pastor, para além dessa questão do discipulado, do pastoreio em si, né, que a gente está comentando aqui como esse papel do pastor também, a gente comentou no começo, né, mas no iniciozinho da nossa conversa, citou questão de crianças que têm TEA, por exemplo. E a gente vê que essa é uma realidade, não só... Transtorno do espectro autista, sim, é importante não citar. só essa realidade do TEA, que é o transtorno do espectro autista, mas também de diversos outros problemas do neurodesenvolvimento, seja o TDAH, né, que é o de hiperatividade, né, e tantas outras questões, crianças com deficiência. Parece que, na verdade, isso sempre existiu, mas parece que está cada vez mais presente na nossa realidade. E isso é uma coisa que não se comenta na igreja, né, também. Então, como é que você teria alguma coisa para falar a respeito disso, né? De como a gente lidar com as crianças dentro dessa ideia, né, pastoral, com crianças que têm essas dificuldades? Eu acho que a gente deve dar um espaço na igreja local, uma reflexão sobre essas questões em diferentes momentos. Eu acho que nossas comunidades, de modo geral, ainda são muito ignorantes a respeito desse assunto. Para muita gente, uma criança com TEA, reagindo, por exemplo, ao barulho do culto, para muita gente aquilo é rebeldia. Uhum. Uhum. Então, a dissipação da ignorância a respeito do assunto é fundamental, trazendo profissionais da área de psicologia para falar para a igreja, de preferência que tenham uma perspectiva cristã. Lá na igreja nós fazemos sempre palestras relacionadas a questões psicológicas com duas perspectivas, né? Um psicólogo e um conselheiro bíblico, né? Um psicólogo cristão e um conselheiro bíblico, para instruir a igreja a respeito de várias questões. Por exemplo, como é que a gente entende quando a Escritura fala sobre ansiedade e que nós não devemos andar ansiosos? A Escritura está dizendo, de fato, que nós não devemos ter ansiedade, ou que é pecado ter ansiedade. A Escritura está dizendo que a ansiedade que está nela, citada por ela, é a mesma que a psicologia diz, é a mesma coisa. Uhum. Então é preciso entender isso, porque há cristãos, por exemplo, em conflito, né? Mas eu luto contra a ansiedade, mas não é algo que eu quero ter. Eu não quero ter ansiedade. São pensamentos invasivos que me levam a sentimentos horríveis, né? A insegurança. Mas eu preciso de ajuda para lidar com isso. Então, quando você fala, Filipenses 4, não andeis ansiosos, o cristão olha para aquilo e diz, mas eu não consigo. Eu não consigo. Então, é a mesma coisa? Paulo está falando de quê ali? Né? Então, é preciso ensinar esses termos à igreja. Mente para o Novo Testamento é a mesma coisa que mente para a psicologia? Não é. Né? Mas se complementam. E a igreja precisa ser ensinada. Então, a importância do pastor ter essa leitura, dele ter uma assessoria, né, psicólogos na igreja. Com um pastor não necessariamente precisa ser formado em tudo, né? Ele não precisa ser advogado, psicólogo, mas ele pode ter muita gente no corpo da igreja local que pode auxiliá-lo nesse processo educacional da igreja. Crianças com algum tipo de deficiência física, como é que essas crianças são vistas na igreja? Como elas são tratadas na igreja? Como nós refletimos sobre isso teologicamente? Por exemplo, né, como no caso do Mefibosete, nós temos um exemplo bíblico, né, para lidar com isso. Nós temos inúmeros exemplos na Escritura, né, de várias naturezas
E que se nós pensarmos em termos bíblicos, nós vamos ver que a Escritura vai dando respostas para várias questões. Várias questões. Então, eu acho que criar essa atmosfera educacional é o primeiro passo dentro da igreja. A leitura do pastor a respeito desses assuntos, né, como livros que estão sendo publicados, né, uma série de livros agora está sendo publicado pela Editora Fiel sobre aconselhamento, que trata sobre questão do transtorno, do espectro autista, questões relacionadas à ansiedade. Então você ter a mínima noção desses assuntos vai lhe ajudar também nas suas aplicações, nos seus sermões, a você alcançar esses públicos, inclusive as crianças, inclusive os pais. Então, por exemplo, você fala do transtorno do espectro autista, você pensa no sofrimento da criança, mas há também um sofrimento dos pais, em vários aspectos. Há o sofrimento dos pais em ter a criança com o transtorno do espectro autista, há o sofrimento dos pais, a não aceitação da igreja, aquela realidade daquela família. Então há muitas famílias que deixam de ir para a igreja ou vão sem o filho. Isso é muito triste. Quando a família diz, nós não trazemos o nosso filho para a igreja porque os irmãos não toleram. O caminho não é esse. O caminho é a educação para a igreja local a respeito desse assunto. Então, um pastor precisa estar inteirado desses assuntos, refletir sobre isso. Isso é teologia também, não é menos importante. Às vezes a gente só pensa que teologia é você ficar pensando sobre aspectos complexos, né? E uma coisa interessante é que quando a gente fala em termos de igreja local, em termos de pensamento teológico, por exemplo, a gente pensa numa conferência. Bom, vamos dar um exemplo, uma conferência para a família. Geralmente a gente tem nas nossas igrejas. O que a gente trata? Incompatibilidade, casamento, divórcio, novo casamento e tal. E a gente fica preso nessas coisas, né? É igual a galera da Reforma que só fala de 5 pontos e 5 solas a vida toda, tendo meio mundo de coisa para falar sobre a questão da teologia reformada. Então, por que nós não estamos tratando desses assuntos? Por que nós não estamos falando disso? O primeiro passo é falar, a gente precisa falar disso, né? O primeiro passo para a cura é a gente falar sobre o que a gente está sentindo, né? Se você vai num médico, se você vai num psicólogo, você chegar lá, senta, não diz nada, e ele pergunta o que é que você tem, se eu não vou falar. Então, como é que eu vou saber o que é que você está sentindo? Então, a gente precisa falar, e eu garanto que quando a gente começar a tratar, as coisas vão começar a emergir. Né? E aí a gente vai conseguir tratar com mais eficácia nas nossas igrejas. Então, a própria questão da lida do pastor em aconselhamento com as crianças, isso é muito interessante, muito urgente. Faça uma pesquisa de quantos livros nós temos em língua portuguesa publicados sobre o pastoreio de crianças. É vergonhoso, minha gente. Isso é um reflexo da nossa realidade, porque nós não pensamos nesse assunto. Nós não tratamos esse assunto. A gente fala sobre escola dominical, a gente fala sobre vários aspectos. A gente tem uma multidão de recursos, de materiais, mas o trato com crianças que enfrentam abusos, enfrentam pobreza, enfrentam enfermidades, enfrentam ansiedades, né? O pastor geralmente encaminha, por exemplo, você tem uma criança que está passando dificuldades na sua casa. Então, muitos pastores, o que é que fazem? Por despreparo, muitas vezes. Procuram um psicólogo. Isso deve ser feito. Deve procurar um psicólogo. Mas o psicólogo vai tratar dessas áreas específicas. O pastor vai tratar da espiritualidade daquela criança e da relação dela com o seu Deus. O psicólogo não vai fazer isso. São esferas distintas que precisam de cuidado. Né? Então, se você tem uma pessoa na igreja com câncer, o pastor não vai tratar o câncer, mas ele vai tratar o que o câncer pode estar causando na alma daquele crente. Exato. Então, da mesma forma, a gente faz isso com as crianças. Amém. Eu acredito que a gente pelo menos pôde pavimentar esse caminho, iluminar esse caminho para que pastores, igreja, membros, pais possam ter essa clareza do seu chamado, do seu papel como pastores das crianças. Eu acho que esse final foi fundamental, porque infelizmente é um problema o fato de nós não pensarmos sobre esse tema. Quando a gente identifica um problema e a gente lida com ele, isso já é uma excelente coisa. Quando a gente não está numa fase de tratar dessas coisas, porque a gente ignora mesmo a fase anterior. Então eu acho que, infelizmente, muitos de nós ainda precisamos dar espaço atrás e dizer, eu preciso entender que isso é um papel da igreja, né?
Nem sempre é fácil, isso pode trazer desafios em todas as esferas para a igreja, Sim. mas é um chamado nosso. Nós fomos chamados para pregar o evangelho a toda criatura e em todos os lugares, né? Até os confins da terra. Então esse é um chamado nosso. Muito obrigado por mais essa participação, mais esse tempo de aprendizado. Sim. Então você possa continuar acompanhando a gente na rede. Queria agradecer ao pastor Thomas. Foi uma bênção, pastor. Uma Obrigada. bênção, obrigado por esse tempo. Que você possa curtir esse conteúdo, compartilhá-lo, se inscrever em nosso canal e continuar acompanhando as nossas redes, os Oi Talk, para estar aprendendo e compartilhando junto com a gente tudo isso que temos aprendido do Senhor. Deus abençoe a tua vida, que o amor de Deus, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo de Deus possa recair sobre todos nós, desde agora e para todo sempre.